Não são só os mexicanos que estão felizes com os bons resultados de Juan Carlos Osorio na Copa do Mundo. Profissionais que trabalharam com o colombiano no São Paulo entre maio e outubro de 2015 o classificam como extraordinário, diferenciado e humilde, dentre outros adjetivos elogiosos, e celebram a boa fase do treinador. Simule resultados da última rodada e quem vai às oitavas. Chicharito e a chance de uma geração no México se vingar dos críticos. Neymar a engrenagem por trás do maior jogador de futebol do Brasil no caso de Luiz Eduardo. A palavra que define a relação com Osorio é gratidão. No fim de julho de 2015, o zagueiro atuava pelo São Caetano, à época na Série D do Campeonato Brasileiro, quando foi surpreendido pelo interesse do clube tricolor, a pedido do atual técnico do México. O Osorio queria um zagueiro canhoto, não importava a divisão que disputasse. Então, ele e o Milton Cruz, à época auxiliar técnico, foram me buscar no São Caetano também pelas características que eu tinha. Sou um zagueiro que gosta de sair jogando e que bate bem na bola, comenta o jogador de 31 anos, Osorio. Portanto, foi o responsável direto por uma revolução na vida de Luiz Eduardo. Cheguei ao São Paulo numa terça-feira. Acabou o treino e ele falou para mim que eu estrearia contra o Corinthians. Disse para eu ficar calmo, que confiava em mim e que eu vinha para jogar, não para ficar no banco. Joguei bem na estreia e mantive a posição de titular. Relembra, o clássico, disputado no final daquela semana, terminou 1-1 no Morumbi. Para a infelicidade do zagueiro, a sequência como titular da equipe durou pouco. Não por decisão de Osorio, mas sim por uma grave lesão no joelho, da qual não se recuperou totalmente até hoje. No dia em que voltei a treinar, ele estava se despedindo da gente, lamenta. Ele expôs para nós que sempre sonhou em comandar uma seleção e que, com a idade dele, não poderia deixar aquela oportunidade passar. A passagem de Osorio pelo São Paulo durou pouco menos de 5 meses. Foram 28 jogos, com 12 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Luiz Eduardo também não ficou muito tempo no Morumbi. Após 9 partidas, foi dispensado em junho do ano seguinte. Na torcida pelo ex-comandante, o zagueiro vibrou principalmente ao ver a seleção do treinador superar a atual campeã mundial Alemanha logo na estreia na Copa da Rússia. Eu sou suspeito para falar dele. Ele é o melhor treinador que eu tive até hoje, afirma, enumerando o que considera ser a lista de virtudes do colombiano. Luiz Eduardo, Dir, na estreia contra o Corinthians. Imagem, Eduardo Anizeli, folha presa. Humildade dele. Ele tem aquele feeling de grupo, de tratar todo mundo igual, conversar com todo mundo igual, de chegar no jogador e perguntar se está bem, como está a família, como estão as coisas. Cativar o atleta mesmo a dar 100% no seu limite. Uma experiência em particular marcou o zagueiro. Estava há 2 semanas no clube e ele me perguntou por que eu chegava tão cedo. Expliquei que morava em São Caetano e ele falou, isto não está certo. Falou com o pessoal da diretoria lá e eles aumentaram a minha parte de aluguel. Consegui morar a 2 quilômetros do centro de treinamento por causa dele. E que mensagem Luiz Eduardo envia para o treinador do México? Quero deixar todo o meu agradecimento, porque não tem nenhum treinador no Brasil que faria o que ele fez por mim. Ele vê o lado humano, o lado da família, ele vê tudo. É um cara espetacular. O saco do Osorio encheu. Milton Cruz e Osorio ficaram amigos. Imagem, Guilherme Palenzuela, o All Sport. Se alguém conheceu Osorio de perto no Brasil, este alguém é Milton Cruz, membro da comissão técnica do São Paulo por 22 anos. Ele trabalhou ao lado do colombiano na curta passagem pelo Brasil e também guarda boas recordações. Conheci Osorio quando enfrentamos o Once Caldas, na Libertadores de 2010, ocasião em que Milton era treinador interino do time. Nos falamos e ele nos atendeu super bem. Inclusive falou em um dia trabalhar no Brasil. Quando chegou aqui, ainda sem a família, a primeira coisa que fez foi colar em mim. Levei ele para casa, para o Guarujá. Ficou meu amigo, conta o hoje técnico do Figueirense, antes de elogiar o colega de profissão.
O trabalho dele de campo é muito bom, diferenciado, um ser humano extraordinário e um cara muito inteligente. Ele é diferenciado em treinamento, montagem de equipe. Tem um pensamento diferente, destaca. Pensamento diferente que, diga-se, gerou críticas e até piadas entre os brasileiros, como as constantes mudanças na equipe titular e as canetas coloridas que usava para escrever bilhetes aos jogadores. Foram os questionamentos, aliado a um desmanche do elenco, que levaram o treinador a trocar o São Paulo pela seleção mexicana, segundo Milton Cruz. O pessoal foi muito contra a questão dos rodízios, ficou muito contra. Ele ficou muito pé. E isso encheu o saco dele. Falou, estou indo embora. Até o próprio presidente Carlos Miguel Aidar mandou mensagem, falando que o São Paulo não está acostumado com isso aí, relata. E mais um detalhe, quando ele chegou, prometeram que não iam vender ninguém e nem mexer no time. Mas aí começaram a vender os jogadores. Ao todo, 8 atletas deixaram o São Paulo no período em que Osório esteve no clube: Toloi, Denilson, Jonathan Cafu, Bochilia, Doria, Evandro, Paulo Miranda e Souza. Milton Cruz se diz feliz com a boa fase de Osório no México, onde, importante ressaltar, o colombiano também foi alvo de duras críticas tanto da imprensa, em especial após sofrer goleada por 7-0 para o Chile na Copa América de 2016, quanto de torcedores, que cobravam sua saída até 2 semanas atrás, como visto no último amistoso da seleção antes do embarque para a Rússia. Ele é um cara leal, justo com os jogadores. Não interessa se é Luiz Fabiano, Rogério Ceni ou quem for. Fico feliz que tenha seguido no México. A questão do rodízio também incomodou muito lá, mas ele está demonstrando que sabe de futebol e bola pra frente, elogia o ex-São Paulino. O México de Osório volta a campo nesta quarta-feira, 27, quando encara a Suécia às 11 horas, de Brasília, precisando apenas de um empate para garantir a classificação e o primeiro lugar do Grupo F da Copa do Mundo. O resultado não se sabe, mas Milton Cruz, Luiz Eduardo e muitos outros reforçarão a torcida de milhões de mexicanos quando a bola rolar.